compartilhar com vocês a revisão de 150 mil quilômetros da minha moto. Essa aqui é minha moto, é uma Triumph Explorer XC 1200, ano 2015 ou 2016, ou 2015, não sei, não lembro. E basicamente a gente quer contar para vocês tudo que a gente encontrou nessa revisão de 150 mil, contar um pouquinho do histórico de todas as revisões que foram feitas, de 9 ou 11 mil quilômetros que eu tenho essa moto até aqui, até 150 mil quilômetros. Esse aqui é o Itamar, meu mecânico de confiança aqui em São Paulo. O Itamar tem praticamente 12 anos de experiência de concessionária aqui em São Paulo, tanto BMW quanto Triumph. Ele é o responsável praticamente por cuidar da minha moto nesses 150 mil quilômetros, e fazer todas as revisões praticamente dela. Acho que só a primeira que eu fiz na concessionária, mas acho que foi com ele, não lembro. Eu espero que eu saiba de Ribeirão Preto. Bom, Mar, conta um pouquinho da sua experiência, do que você conhece, do teu tempo de Triumph, do tempo de BMW, da nova oficina que você está abrindo agora aqui em São Paulo. Bom, em BMW comecei em 2006, fui até 2012 mais ou menos, no tempo que tinha a Alça aqui em São Paulo, que só era ela, né? Depois veio a Cotabiana, enfim, outros funcionários. E aí depois de 2012 engrenei na Triumph e fiquei até agora, 2020, e aí agora resolvi abrir meu espaço pequeno, mas se Deus quiser vai crescer. Vai crescer, se Deus quiser. A gente vai falar um pouquinho depois da Ita, as imagens, inclusive da Ita Motos. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho dela, as imagens que a gente fez, que a gente vai deixar aqui nesse vídeo também, elas aconteceram lá, tá? Então, bom, deixa eu falar um pouquinho da moto para vocês. A moto eu comprei ela em novembro de 2018. Comprei ela semi-nova. Ela tinha ou 9 ou 11 mil quilômetros, tá? Não lembro direitinho. Acho que até a primeira revisão que o Itamar fez nela foi com 20. Eu sei que eu fiz uma revisão, acho que eu fiz a revisão de 16 na concessionária e depois foi o Itamar que tocou as próximas revisões. E bom, o que eu conheço da moto, tá? Eu vou explicar para vocês. Eu tinha uma Triumph Explorer igual a essa anterior, que eu rodei 126 mil quilômetros com ela. O Itamar também cuidou dessa moto. E eu vendi essa moto em fevereiro de 2018 e fiquei de fevereiro até novembro sem moto e optei por comprar uma igual que eu tinha, exatamente o mesmo modelo, porque o meu plano realmente é fazer 300 mil quilômetros com essa moto. Bom, e eu vou compartilhar com vocês, eu estou com uma planilha aqui de tudo que foi feito nessa moto desde o começo, os defeitos que ela apresentou, os problemas que ela apresentaram, tá? Então, de 20 mil quilômetros até os 43 mil quilômetros, só fazendo um desenho de como é o processo de revisão que a gente leva com essa moto, é uma troca de óleo e filtro de óleo a cada 10 mil quilômetros e uma revisão maior a cada 20 mil quilômetros. Com essa revisão maior a cada 20 mil quilômetros, a gente já vê a possibilidade de fluido de freio, pastilha de freio, ver como está, se precisar trocar a troca. E a cada 20 mil quilômetros a gente faz a troca do óleo de cardan, que são 150 ml ou 170 ml. São 170 ml do óleo de cardan, que a gente faz a troca a cada 20 mil quilômetros, a cada 10 mil quilômetros a gente faz a troca de óleo e filtros, tá? Só lembrando que o plano de manutenção dela na concessionária é de 16 em 16 mil, né? É isso, bem lembrado. Eu opto por fazer de 10 em 10, tá? Exatamente. Se troca óleo de 10 em 10, mas o pessoal deveria, por exemplo, a maioria do pessoal troca de 8 em 8, porque troca com 8, depois com 16 mil é a revisão. Aí troca com 24, com 32 é a revisão, porque é de 16 em 16 mil. Revisão sim, mas revisão você, não. exatamente. Você opta por andar 10 mil quilômetros, porque você roda bastante. Eu rodo bastante estrada, então eu prefiro rodar a cada 10, apesar que eu tenho uma experiência de ter rodado quase 20 mil quilômetros com o mesmo óleo. Da última vez foi cruel, né? A gente vai chegar nessa história. E bom, a primeira troca, em teoria, que a gente fez do líquido, aí eu tenho a primeira troca do líquido de arrefecimento, que a gente fez com 43 mil quilômetros, e aí com 50 mil quilômetros a gente já fez a troca da estrelinha do câmbio. Tá, acabei de pegar a anotação aqui. O que é a estrelinha do câmbio? A estrelinha não, perdão, o eixo seletor. A gente fez a troca do eixo seletor do câmbio. O que acontecia, tá?
Isso começou a acontecer bem antes, tá? Por volta de 30 e poucos mil quilômetros, eu acho. A moto, quando eu descia de marcha de terceira para segunda, praticamente de terceira para segunda, ela caía para neutro. Assim, ela sempre caía para neutro. Ela começou fazendo algumas vezes, depois essa frequência foi aumentando e até o momento que a gente chegou na decisão de efetuar a troca do eixo seletor. A gente fez a troca por 50 mil quilômetros, tá? O que pode causar esse problema na Itamar? A gente estava conversando na época a respeito disso. Basicamente, provavelmente, o primeiro proprietário da moto tinha a mania de andar com o pé em cima do eixo seletor, em cima do câmbio. Pedal de câmbio, né? Pedal de câmbio. Então, provavelmente, essa mania de andar fez com que houve esse desgaste prematuro da peça e a gente optou por efetuar a troca, tá? E tanto que de lá para cá, disse que de 50, conversou com 35 mil quilômetros mais ou menos, mas desse período até hoje com 150 mil quilômetros, a gente não executou mais a troca dessa peça nenhuma vez, né? E na revisão de 50 mil quilômetros entrou também a troca de vela, a limpeza de globo de borboleta e a primeira troca de caixa de direção. E é uma história que o Itamar tentou me matar uma vez, mas eu vou explicar essa história. E também filtro de ar entrou nessa revisão de 53 mil quilômetros. Eu vou deixar escrito aí mais ou menos essas janelas de revisão num cardzinho para vocês terem uma ideia. Bom, a troca da caixa de direção de 50 mil quilômetros, a primeira vez que a gente trocou a caixa de direção dessa moto. O Itamar optou por colocar uma caixa de direção de rolamento de agulha, e o rolamento original é de esférico. A gente deu o mesmo aperto, o Itamar deu o mesmo aperto que manda no manual, mas eu senti o comportamento da moto muito diferente. Ela serpenteava em alta e eu acabei optando, na época, com o Itamar em voltar para a caixa de direção original para que a gente sanasse esse problema que teria correlação sim com a área de contato em que o rolamento de agulha tem, o rolamento esférico existe uma outra área de contato na caixa de direção ali, né? Bom, daí foi na sequência, revisão de 60, troca de óleo, filtro e entrou óleo de cardan. Com 67 mil quilômetros eu tive meu primeiro problema com o alternador, que é um problema crônico do Outrider, a gente sabe. Na época eu estava em viagem quando eu tive o problema, o barulho dentro do alternador. Acho que eu estava em Goiás, vim de Goiás até São Paulo com um barulho bem incômodo do alternador. Quando chegou em Ribeirão Preto, eu fui na concessionária de Ribeirão, na Triplo de Ribeirão Preto, e lá eles realmente fazem somente a troca da peça, tá? Eles não vão fazer reparo nenhum. Mas um Francisco, que é um mecânico, acho que é mecânico-chefe da Triplo de Ribeirão Preto, acabou me indicando uma pessoa que eu conheci, que chama Marcelo Binamonte, lá de Ribeirão Preto. E o cara simplesmente ele é dedicado nisso, então ele sabe mexer muito bem com o alternador e ele conseguiu resolver o meu problema. Eu vou deixar algumas imagens da época do alternador em si, mas para vocês terem uma ideia, meu alternador estava completamente destruído por dentro. Provavelmente ele quebrou alguma coisa lá dentro e com a vibração e tal, ele quebrou umas hastes e ele estava completamente destruído lá de dentro. Aí o Marcelo tinha um alternador estragado lá também, ele acabou fazendo um Frankenstein e criando um alternador que funcionou dos 67 mil quilômetros até os 110 mil quilômetros. Aí eu vou chegar na segunda vez o alternador. Então, dos 67 mil quilômetros que eu tive problema com o alternador até os 110 que eu tive um segundo problema com o alternador, eu estava usando esse alternador de Frankenstein, tá? Digamos assim. Bom, na revisão de 70 mil, padrão, normal. Revisão de 80, nada demais. Revisão de 90, nada demais. Padrão, filtro de óleo de cardan, filtro de ar, freio quando precisa. E na revisão de 100 mil, a gente fez uma revisão maior. Na verdade, essa revisão foi feita por um amigo meu, em Americana. Eu acabei optando por fazer já a primeira abertura do cardan, para ver como é que ele estava, o estado geral do cardan. Eu vou deixar umas imagens aqui também, de como estava o cardan nessa época. E a gente fez um reaperto geral, foi a hora, a gente fez a troca do óleo de bengala. Nessa época, a gente acabou fazendo a troca, fork óleo. O Éder acabou fazendo a troca do óleo de bengala por esse óleo da Fork, que é um óleo bom,
Só que é um óleo muito esportivo, eu achei que a minha moto ficou muito dura e acabei não gostando muito desse óleo e hoje nessa revisão 150 a gente fez a troca do óleo e voltou pro óleo anterior, voltou pro óleo original. Nessa revisão de 100 mil quilômetros foi quando a gente fez a troca das engrenagens de câmbio e deixa eu explicar para vocês mais ou menos o que aconteceu. Bom, eu comecei com um comportamento, obviamente não foi com 100 mil quilômetros, foi um comportamento anterior. Eu notava que em altos giros, de primeira para segunda, de segunda marcha, de terceira marcha, a moto quando ia com giro muito alto, o câmbio desacoplava e caía para neutro. Sempre esse comportamento aconteceu de primeira para segunda, de segunda para terceira. Terceira para quarta já não acontecia mais. Aí em conversa com o Itamar, na época, o Itamar já falou que a gente podia trocar, eu já fiz a encomenda das peças com antecedência, exatamente já para agendar essa revisão de 100 mil quilômetros para fazer essa troca. Quando a gente abriu o câmbio, que é um câmbio cassete, eu também vou deixar essas imagens aí para vocês, eu vi que estavam todos os castelos, né, que encaixam no câmbio, eles estavam arredondados. E o comportamento é esse, ele é redondo e eles desacoplam. Desgaste natural, obviamente. Eu acabei optando por fazer a troca de todas as engrenagens. Então eu troquei de primeira até sexta, foi trocada todas as engrenagens, são 5 engrenagens, se não falo memória. E depois a gente resolveu o problema. Cardão ok na revisão de 100 mil, a gente deu um reaperto geral. Mexemos no câmbio, bengala, e na revisão de 100 mil também foi trocada a caixa de direção. Na revisão de 100 mil foi a segunda troca de caixa de direção que a gente executou. E só isso, né, Itamar? Basicamente foi só isso. Essa revisão de 100 mil aconteceu em 2019 para 2020, tá? Foi final de ano, que normalmente eu encosto a moto no período de final de ano para fazer essas revisões. Bom, de 2020 até 2021, um pouco por conta da pandemia, eu até rodei pouco esse ano, o ano passado, né? A gente teve 2021, mas em 2020 a gente teve algumas coisinhas que a gente fez, né? Então, bom, vamos lá. 110 mil quilômetros, alternador de novo, tá? Então, logo depois que eu tirei a moto da revisão de 100 mil quilômetros, eu estava fazendo uma viagem e me aparece no painel a mensagem de low battery. Eu dei essa foto do painel, vou deixar aqui também no vídeo. Bom, aí eu já comecei a pensar na possibilidade de comprar um alternador novo, tá? Porque realmente o meu eu já não queria mais consertá-lo e também ele foi completamente destruído. Bom, e aí eu liguei com o Marcelo de Lobo em Ribeirão Preto, contei a história para ele e, cara, ele tinha um alternador semi-novo lá, inclusive da moto mais nova, e eu optei por comprar esse alternador do Marcelo e estou com esse alternador até hoje. Mas o engraçado é que nessa época do alternador de 110 mil km começou um vazamento de óleo. E deu trabalho para chegar no veredito. Bom, começou um vazamento de óleo no motor, era um vazamento muito pequeno, a gente começava a perceber, tipo, depois de 7 mil km, 5 mil km que a gente via que tinha uma listrinha de óleo correndo do lado direito da moto, né, para quem está como piloto sentado do lado direito, em cima do motor. E quando a gente foi abrir na revisão de 120 mil km, a gente foi ver que o alternador estava sujo de óleo. Então ali em volta do alternador estava completamente sujo de óleo. E embaixo também do alternador tem uma curvinha no motor que estava também com um pouco de óleo lá dentro. Bom, aí o Itamar, a gente abriu e falou, cara, não tem explicação, não tem de onde está vindo esse vazamento. Só poderia ser de um lugar que era o órgão que fica. Exatamente. E segura o alternador na caixa do motor, né? O alternador ele é encaixado no motor, né? Nas engrenagens do motor, ele é encaixado ali dentro do motor. Eu falei, então vamos trocar essa orinha, né? Aí corri, aqui em São Paulo tem uma facilidade nesse sentido, eu tenho uma loja aqui em São Paulo, a gente foi lá, comprou esses ourinhos, fez a troca, vazamento continua. O vazamento depois apareceu novamente, não teve jeito. Rodei uns 2 mil, como a gente dava mais de olho, rodei uns 2 mil quilômetros, vazamento de novo. Aí abrimos tudo de novo, olhamos, passamos, trocamos, tentando colocar até um olhinho mais grosso na época, né? Tentamos sanar com cola também. Colocando cola de motor em cima do anel Oren e nada, monta e anda e nada de vazamento de novo. Até achando que poderia ter a possibilidade de ser a carcaça do motor, que tivesse com algum risquinho, alguma coisa estivesse vazando, também não é. Não, a gente olhou tudo, pessoal. A gente olhou tudo. Não tinha nada de...
Aí eu comecei a notar que, tipo, em cima embaixo do tanque, tinha óleo. Tipo assim, óleo não sobe, né? Então, não tinha como o óleo subir. Aí eu comecei a gente começou a tentar entender o que poderia fazer o óleo subir. Eu falei, não, então, o óleo tá vazando de algum lugar, tá entrando dentro do alternador, e o alternador tá girando e tá jogando óleo pra cima. Óleo pra todo quanto é lado. Descobrimos a possibilidade de vazamento. Na verdade, não é no motor da moto. Não é? Aqui, ó, essa parte aqui, ela encaixa dentro do motor, essa engrenagem vai perto da embreagem ali, e aqui tudo dentro é banhado a óleo. Só que aqui não está vazando óleo por aqui. Na verdade, está vazando óleo aqui de dentro, entrando óleo por dentro, entrando dentro do alternador. E aqui, ó, as aletas estão jogando óleo para fora, para cima, entendeu? Então, na verdade, não está vazando o óleo do motor, está vazando o óleo do alternador. Aqui dentro dessa tampa tem um O-ring, e aqui dentro tem uma outra vedação, né? Uma vedação aqui, uma vedação aqui. Então, provavelmente a vedação daqui de dentro que tá jogando óleo, porque a gente deixou a moto ligada, tipo, uns 20 minutos, montamos, passamos cola de motor em volta, exageramos, passamos cola de motor nos parafusos, onde a gente achava que pudesse ter o vazamento, e não é, mano. Não deu outra, né? Entrei no carro, eu moro aqui em São Paulo, Ribeirão Preto pra mim é perto, 300 quilômetros. Entrei aqui no carro, à noite, final do dia, botei o alternador e partimos para Ribeirão Preto. Cheguei lá no Marcelo, o Marcelo desmontou, tudo bonitinho, e trocou o retentor. Acabou o problema. O óleo estava vazando de dentro do alternador, então ele entrava dentro do alternador, o alternador jogava esse óleo para cima. Não era uma quantidade muito grande, tá? Pessoal, uma quantidade pequena, que a gente fez a medição, acho que foi 200, 300 ml de óleo para jogar para fora em 10 mil quilômetros, não é muita coisa não. O Marcelo trocou esse retentor e acabou o problema, a gente nunca mais teve problema de vazamento de óleo. A gente abriu umas 3 vezes, arrancou esse andou umas 2, 3 vezes. Andou 40 mil já e até agora nem sinal. Mas assim, se for contabilizar tudo, a gente resolveu o problema, a moto tinha 120 e poucos mil quilômetros. Então chegou, a gente foi uns quase 15 mil quilômetros para descobrir onde que era. De onde tava saindo aquele óleo, de onde tava surgindo. Mas assim, 15 mil quilômetros, pessoal, para o meu uso, foi rápido, a gente demorou um mês mais ou menos, praticamente 2 meses para a gente descobrir isso daí. Bom, esse vazamento foi resolucionado, a gente acabou também na revisão de 130, na revisão de 130 a gente identificou o desgaste do O-ring que vai em volta da caixa de ar, que a gente fez a troca, e também fizemos a troca da mangueira de combustível também. Porque ela estava de tirar e colocar essa mangueira de tempo, a gente achou que ela estava começando a trincar. A trincada, a gente acabou optando pela troca também da mangueira de combustível que sai do tanque, da bomba de combustível até o que é o alimentador da flauta. A gente fez a troca dela. E bom, chegando então em 150 mil quilômetros. E agora? Aí, antes, né? Para chegar na revisão de 150 mil quilômetros, e o que a gente sabia? A gente sabia que a gente tinha que trocar, a gente fazer o pastilhamento das válvulas, que no manual pede com 68 mil quilômetros, certo? Só que na época eu e o Itamar conversando, não tinha um comportamento que... A moto não apresentava nenhum comportamento que houvesse a necessidade de a gente fazer isso por hora. Então vamos segurar, uma hora a gente faz. Quando a gente vê que tem necessidade de fazer, a gente faz nós fazemos esse pastilhamento. E aí, quando que a gente descobriu basicamente? Foi... quando o comportamento começasse, quando tivesse algum comportamento que justificasse a gente fazer o pastilhamento das válvulas, a gente encosta para fazer o pastilhamento de válvula. As peças são as pastilhazinhas, que precisa ser desmontado primeiro para fazer a medição, para depois a gente saber o que vai comprar. Mas algumas coisas a gente já comprou com antecedência, tipo junta, o que dava para comprar com antecedência, eu até posso compartilhar a listagem com vocês, da lista que a gente já comprou com antecedência, a gente já comprou e já estava comprado. Com 100 e poucos mil quilômetros, 130, 140 mil quilômetros, eu comecei a reclamar para o Itamar uma dificuldade de dar partida com a moto quente. Então, ou seja, eu saía de casa, pegava uma estrada, ou ia para o trabalho, ia para algum lugar, quando eu encostava a moto,
e voltava a ligar ela no intervalo de 10, 15 minutos, que a moto ainda estava com o motor, que o óleo ainda estava quente, a moto tinha uma dificuldade da partida, eu precisava dar um pouquinho de aceleração, 5, 10% de aceleração, para ela poder pegar de primeira. E aí eu contei isso pro Itamar, o Itamar já levantou a bandeirinha e falou, na hora, a gente fazer o postilhamento. Então vamos marcar para a revisão de 150 mil, a gente já faz ela. E a gente acabou optando, a gente não, né? O Itamar acabou optando, bom, vamos aproveitar então que já vai fazer isso. Vamos abrir a parte de cima toda do motor. Tirar o cabeçote para... Tirar o cabeçote para a gente ver como que tá o motor como um todo nessa revisão de 150 mil quilômetros. Bom, aí a gente começou a abrir a parte do motor, o Itamar vai contar um pouquinho o que ele encontrou, o que ele achou, o que ele acha, como que estava o motor como um todo nessa quilometragem, como um todo, porque a gente conseguiu olhar até basicamente até as... Chegou até na cabeça dos pistões para fazer descarbonização, então foi uma revisão bem caprichada, bem feita. Então deu pra ver os pistão, como que tava, tem as imagens também. A camisa tem as imagens, né? A camisa, como que tá, se tinha algum desgaste, se tinha algum risco, alguma coisa. Arranhado, alguma coisa assim. Então eu vou deixar as imagens, vocês vão ver, é óbvio que as imagens, por mais que estejam numa resolução em 4K, não dá pra você ter a mesma visão ao olho nu, tá? Mas dá pra vocês terem uma ideia da saúde como um todo do motor. Bom, nessa revisão de 150 mil a gente começou a abrir e a primeira merda que a gente encontrou foi a guia de corrente. Na verdade, essa moto ela com o tempo, o esticador da corrente de comando ele folga, ele por ser hidráulico, ele acaba perdendo um pouco da pressão da mola, e aí quando você liga a moto ela faz um barulhinho, que é normal. E o barulho nessa moto do Jorge, na verdade, ele estava um pouquinho além do normal. Mas como a moto tinha 150 mil e nunca tinha sido trocado, eu acabei imaginando que poderia ser ele bem desgastado, na verdade. Vamos contar essa história direito. E aí, na verdade, não era. Quando a gente desmontou a parte do cabeçote, percebeu que o guia da corrente de comando estava quebrado. E Deus sabe quantos mil quilômetros estava rodando com o guia quebrado. Isso é verdade. Bom, foi a quebra da guia de corrente de comando. Então a guia está aqui. São duas guias, uma de cada lado. Essa guia ela é de plástico, então foi essa guia aqui que quebrou, né? E essa outra já é de alumínio, ela está em perfeito estado. E ela tem uma chapa de alumínio por fora, essa aqui já não tem. Então essa aqui quebrou e aí ela fica aqui, né? Deixa eu pegar com um pedaço, ela fica aqui assim, ó. Então foi essa que em teoria quebrou. Ou assim, sei lá, foda-se. Foi essa aqui que quebrou e ficava aqui dentro quebrada, e a corrente ficou com um pouco de folga. E aí pode ser uma característica de um barulho que eu tinha quando eu ligava a moto, principalmente quente, que ela fazia um barulho e depois ela parava, como se alguém enchesse de óleo e meio que disfarçasse o barulho, entendeu? Bom, o tensionador de corrente é um problema que o pessoal reclama bastante da Troy, do barulhinho que ela faz quando liga, do tec que ela faz. É basicamente o tensionador da corrente, que ele precisa encher de óleo, e quando ele enche de óleo, ele dá pressão e estica a corrente de comando. Só que isso nunca me incomodou, eu nunca achei que fosse necessário fazer a troca. Na conversa com o Itamar, ele me falou, cara, a função da peça está sendo feita, ela está esticando a corrente, ela está fazendo um barulho por conta de um desgaste, ou a mola foi mal projetada, alguma coisa desse sentido. Mas nunca me incomodou esse barulho, só que o barulho começou a aumentar bastante. E eu andava com esse barulho numa boa, aí o que acontecia? Na verdade, quando passava um tempinho, o óleo enchia, alguma coisa nesse sentido, e o barulho simplesmente sumia. Não acontecia o barulho só acontecia quando ligava a moto. E quando ligava a moto fria, quando ligava ela quente, já não acontecia mais. Quando o Itamar foi abrir a parte de baixo ali, que é para fazer na lateral direita do motor, que é a tampa do vira-brequim, né? Para poder fazer botar a moto no ponto e travar o vira para não sair do ponto, essas coisas. Então por lá você tem acesso os dois esticadores da corrente de comando, que é um de plástico e um com a parte de metal, né? Provavelmente é um alumínio. Então, são duas, né? Do lado esquerdo é uma de alumínio onde o tensionador encosta,
E do outro lado é uma peça 100% plástica que estava quebrada no meio, dentro do motor. A gente não sabe tanto que esse motor aguentou esse desaforo e nem quanto tempo ele aguentou esse desaforo. E o mais importante é que quando essa peça quebra, na verdade, há uma grande possibilidade de a moto sair do ponto. Isso. E por incrível que pareça, a moto não saiu do ponto, ela continuou normal, porque quando eu conferi o ponto antes de desmontar o cabeçote, antes de desmontar os comandos, o cabeçote, tudo, ela estava no ponto, ela estava como se estivesse funcionando normal, sem nenhum problema nenhum. Bom, aí a gente foi correr atrás dessas duas peças que a gente precisava, na verdade era uma só, né? Que é o que estava boa. A gente foi correr atrás de comprar a concessionária e Tá encomendado. Né? Tá encomendado. A sorte é que a gente tem o Itamar tem um amigo que tinha uma peça dessa, a gente acabou optando por usar essa peça usada e quando chegasse a nova eu vou dar pro mecânico amigo do Itamar que emprestou pra gente essa guia de corrente. Bom, guia de corrente trocada, motor aberto, e eu vou deixar algumas imagens com vocês basicamente do motor aberto, da parte de cima do motor aberto, das válvulas, do pastilhamento. Aí o Itamar acabou optando por também fazer o assentamento de válvula. Na verdade, como a gente tinha desmontado o cabeçote, aí eu aproveitei para fazer um assentamento de válvula, porque isso também influencia na partida quente da moto. Se a válvula subir bastante, ficar com uma folguinha e tem entrada de ar, acaba ficando ruim, a moto fica ruim de pegar. Na verdade, com essa quilometragem, quer dizer, com metade dessa quilometragem, menos quilometragem, eu já tinha aberto o motor lá na cabeçote, lá na tripo, que tinha danificado as válvulas de escape. Ela ficava ovalizada. E esse comportamento aí, de a moto não querer pegar quando ela estava quente, isso acontecia toda hora, era a reclamação do cliente, na verdade era essa. E por incrível que pareça, quando a gente desmontou, com 150 mil quilômetros, e quando eu fui fazer o pastilhamento, fazer o assentamento de válvula, eu na verdade até comentei com o Jorge que havia a possibilidade de a gente trocar algumas válvulas. Ela estava mais ou menos preparada na época, até para comprar válvula. A gente achava que poderia ter alguma válvula que tivesse com problema. Mas por incrível que pareça, quando a gente desmontou, quando eu fui fazer o assentamento, nenhuma precisou ser trocada. A gente ia trocar todas, na verdade, se precisasse, todas de escape, né? São 2 válvulas por cilindro, são 4 válvulas por cilindro, 2 de escape e 2 de ignição. A gente ia trocar então 6 válvulas praticamente de escape. Não precisamos trocar nada, né? Não, só o pastilhamento, que deu um pouquinho de trabalho por causa do assentamento, aí você limpa tudo e a válvula sobe. E aí tem que diminuir o tamanho da pastilha, que a gente teve que trocar todas as 12 pastilhas. De escape. As duas pastilhas de escape. Bom, na verdade 6 de escape e 6 de ignição. Pastilha. O pastilha, é verdade. Pastilhamento. Bom, e aí a gente trocou... O que mais que a gente fez? A gente trocou os O-ring, trocamos os O-ring porque com essa quilometragem, pelo calor, na verdade pela temperatura do motor que trabalha muito quente, com essa quilometragem de 150 mil, é normal de alguns... Já estava aberto, é normal de alguns ressecarem, então o ideal seria trocar logo, deixar tudo pronto. Trocamos também o anel do escapamento, do coletor de escape, trocamos anéis da tampa de válvula, trocamos tudo quanto era. Peça de borracha, né, digamos. Exatamente. De borracha, porque era de borracha, que havia a possibilidade de dar algum tipo de vazamento, porque isso é normal nessa quilometragem toda e com calor que a peça plástica acaba ressecando, a gente trocou por tudo. Inclusive, até legal quando a gente foi tirar a água do... Sim. A água do... Trocar o líquido de arrefecimento. O líquido de arrefecimento, o líquido estava preto. A gente não sabia por que ele estava preto. Aí quando a gente foi tirar a cabeça da tampa... Quando foi tirar a válvula de termostática, acabamos descobrindo que tem um anel de plástico, de borracha na verdade, que ele vai na válvula, ao redor da válvula para não dar vazamento. Eu vou deixar as imagens. E ele acabou derretendo, ele derreteu. Ele estava derretendo e ele sujava a água. Contaminando o líquido inteiro. Contaminando o líquido de arrefecimento inteiro. Por isso a gente fez a troca também do líquido de arrefecimento inteiro, né, do motor. Sim. A gente drenou tudo, todos os óleos, a gente foi drenado. E, bom, vou deixar o Itamar contar um pouquinho então. Bom, Itamar, primeira pergunta. Qual a pergunta mais importante? Saúde do motor como um todo. Qual que é o que você acha quando a gente abriu? Com a quilometragem, pela experiência de já ter pegado o motor com bem menos quilometragem, com algum problema já, isso foi o motivo de ter sido aberto. Dessa daqui parece que tá
Tá novo, não tem nada de errado. O que a gente não tem nada de danificado, não tem nada de desgaste. O que tinha, na verdade, é por conta da quilometragem mesmo e que havia a necessidade de ser feito. E o que a gente fez também não tinha necessidade, mas já está com o cabeçote aberto, Já vamos optando por fazer, porque é um serviço bem trabalhoso. e aí a moto com o cabeçote fora do lugar, então já seria o ideal fazer o que a gente fez, e optamos por fazer. Mas a saúde do motor está perfeita, o motor está perfeito. Cardan a gente abriu. O cardan, a gente tirou para fora o cardan, desmontamos, não abrimos o diferencial, mas tiramos o diferencial para fora, tiramos o eixo cardan até chegar no câmbio, no cassete, para verificar se tinha algum ponto de oxidação, de ferrugem, mas não tem nada de errado, tá perfeito. Tá. Inclusive minha coifa ela é rasgada, eu vou mostrar, deixar a imagem para você. Minha coifa tem um buraquinho de 3 centímetros. E esse buraquinho me acompanha há muito tempo. A ideia é que eu não vou trocar a coifa, porque não tem como entrar água nessa merda, então eu vou deixar essa coifa rasgada, sem me preocupar. Cardan tudo ok. As estrias, né? Perfeito. Tudo perfeitinho. Perfeito. Tem um problema que o pessoal tem de drive também, que é o do cardan, como é que chama aquela peça? A flange. Então, pode crer. É conturbado. Eu tive um amigo que teve esse problema com a moto dele, muito menos rodada que a minha. Tava em viagem e ele teve o problema a moto dele é o mesmo ano que a minha, ou 2016, 16, né? Mesmo modelo da minha, e ele teve problema e eu não tive esse problema até hoje. Eu tenho um amigo que tem uma moto também com a quilometragem alta igual a minha e também não teve problema com a dele até hoje, com a flange. Não, ele não teve. Não teve. Solomon não teve. Bom, e aí basicamente a gente não identificou nada. Não. E é um problema que, ao meu ver, provavelmente é um erro de material, da drive, um erro de lote, alguma coisa assim. Provavelmente um erro de lote. Que algumas tiveram esse problema. A minha tá aí com 150 mil quilômetros, original, uma peça que eu nunca mexi. Disco de freio tá no limite. Tá no limite de uso, mas também tem 150 mil quilômetros rodados. Pastilha eu uso EBC, eu uso original, depende de preço, quanto tá mais barato da concessionária vai da concessionária, quanto tá mais barato DBC vai DBC. Hoje estão todas caras, acho que por conta um pouco de dólar. Mas o disco de freio meu, provavelmente a gente vai trocar daqui uns 20 mil quilômetros, a gente vai medir, tá? Eu tô tipo no limite do serviço, no limite de uso, do serviço, manual do serviço. O que mais que a gente fez? Então a gente acabou trocando a caixa de ar também, né? Bom lembrar, a gente optou por comprar uma caixa de ar nova. E a gente acabou achando que estava na hora de fazer a troca, os parafusos não estavam entrando muito bem, e a gente optou por uma compra de uma peça usada, acabou vindo em excelente estado. A gente não falou que com 130, 140 mil quilômetros, as bobinas que a gente trocou. Pode crer. Vamos lembrar dessa história. Bom, um belo dia eu tô viajando, ou voltando de uma viagem, não sei. Voltando de uma viagem, eu notava que a minha moto estava falhava em baixa rotação. Então eu estava de segunda, de terceira, não que você usa na cidade, que você dá a mão, ela dava umas cabeçadas, depois em alta na estrada ela desenvolvia, não chorava mais, não reclamava mais. Tá na hora de fazer. E eu até achava que eu tinha colocado uma gasolina adulterada na época. Pode acontecer isso, né? Que também pode acontecer. Aí eu acabei fazendo 3, 4, 5 trocas de combustível e o problema permanecia. Aí eu desmontando, levamos os bicos para fazer medição, identificamos que os bicos, tinha um bico que estava ruim. Esse bico que estava ruim, a gente fez a limpeza, eu não lembro o nome da máquina que faz isso, é ultrassom, não sei. Na verdade o processo tem uns 3 ou 4 processos, tem o leque, tem ultrassom, mas você identifica as medidas do bico, quem está jogando mais combustível, quem está jogando menos. Eu tinha um bico que estava jogando menos. Na verdade dá para você também fazer a parte de gota, de ele pingar. De gotejamento. De gotejamento, quem está gotejando mais ou menos. Aí eu tinha um bico que estava jogando menos. Aí a gente mandou fazer a limpeza, zeramos o bico
Na verdade, a gente nem mandou fazer limpeza, a gente aproveitou e já fez a troca dos O-ring do... Fez uma revisão nos bicos. Fez uma revisão nos bicos, trocou as redinhas que fica dentro, né, que segura a sujeira e o anel óleo que segura a pressão, na verdade. Isso, então a gente já fez a manutenção nos bicos, trocamos o O-ring, trocamos essa redinha e metemos bico novo. E já trocamos as velas, né? E já trocamos as velas também. Trocamos as velas e fizemos a limpeza de bico. Isso. Passou, o problema parou, passou 2 dias, eu liguei pro Tamar, o problema de novo, o mesmo problema. Foi Tamar, só pode ser bobina, cara. Mais do que ser. Só podia ser bobina. Aí eu optei por comprar umas bobinas usadas também, porque começaram a preço muito caro. Aí eu achei uma moto de PT com 17 mil km mais ou menos. E eu optei por fazer a troca da bobina seminova. Colocamos a bobina, acabou, né? Nunca mais. Acabou, zero. Tiramos a bobina, colocamos a bobina nova. Na verdade a gente tirou as 3 e colocou 3. Não identificamos qual delas estava com defeito, mas tinha uma que estava com defeito. Era só uma que estava só com defeito, em teoria. Só que como a gente já estava trocando as 3, já optei por trocar as 3, tá? Por que isso? A bobina que eu peguei veio de uma moto muito nova, inclusive a moto mais nova, 2017, alguma coisa assim. Só que o motor é o mesmo, né? Então não faz diferença nenhuma dessa peça. E é uma moto que estava com 17 mil km rodada quando ela deu o PT. Então, comparado com 140 mil km, eu optei em trocar as 3. Bom, a gente fez. Então a gente trocou a caixa de direção, trocamos o óleo de bengala, voltamos ao original. Lembrando que eu uso aqui Hyper Pro, tá? Então as molas, a mola tanto traseira quanto as molas dianteiras são Hyper Pro. E voltando para o original, óleo de cardão ok, pastilha de freio a gente tinha feito troca na revisão do 140, então as pastilhas de freio estão ok. Foi a última viagem que eu fiz o ano passado. E eu acho que é isso, daqui pra frente a nossa ideia. Exatamente, agora chegar nos 300 mil e... Na verdade a gente tem que fazer uma revisão com 200, que provavelmente a gente vai trocar a corrente de comando, né? Corrente de comando e as 2 engrenagens da corrente de comando. E o tensor da corrente de comando também. Talvez se houver necessidade de novo. Que eu acho que com... Não, na verdade o tensor, né? Não, o tensionador. Bem lembrado. A gente não fez a troca do tensionador de corrente, tá, pessoal? Tem muita gente que já trocou esse tensor, esse esticador da corrente de comando. Tem gente que fala que é tensor, tem gente que fala que é esticador. Resumindo, é uma coisa só. Mas teve bastante gente que acabou até pedindo na garantia isso aí, né? Eu estava tendo a concessionária e eu acabei fazendo alguns processos. E a moto tinha 15 mil km rodados, 10 mil km, o pessoal se incomoda com esse barulhinho que na verdade não é nada, incomoda mesmo, é um grilo quando você liga a moto. E depois ele some, tá? E isso acontece quando você deixa a moto parada de um dia para o outro. Se você parar a moto agora aqui e ligar de volta, não acontece isso, né? Ele perde a pressão de óleo quando fica bastante tempo parado, ou de um dia para o outro. E aí até da pressão ele dá esse griladinho, mas não... Até voltar a encher de óleo lá dentro, ele dá esse barulhinho que não me incomoda. Inclusive a minha tá com a original ainda até hoje. Exatamente, com 150 mil. E eu pretendo não trocar enquanto ela estiver funcionando. Enquanto ela estiver fazendo o trabalho dela, não vou trocar. De resto, cara, não tem mais nada. A moto tá perfeita. A gente tinha falado também um negócio de combustível que a gente queria dividir com vocês, pessoal. Sim, isso é importante falar pra rapaziada aí. Da gasolina aditivada. Da gasolina aditivada, como ela não deixa a carbonizar tanto que nem a gasolina comum. A gasolina é uma coisa que eu já uso muito há bastante tempo, eu já aprendi isso há bastante tempo. Então eu evito usar combustível comum, não porque o combustível comum vai estragar o motor, alguma coisa nesse sentido, mas é mais porque ele vai dificultar muito o trabalho de revisão periódica. Porque vai estar muito carbonizado tanto o corpo de borboleta quanto a válvula da secundária, a própria válvula de emissões que acaba recebendo combustível na parte dela ali e acaba carbonizando. A cabeça do pistão também, por ter 150 mil, não estava tão ruim. E isso tem muita influência no combustível que é usado, exatamente. Então, se você tem a ideia de usar a moto a longo prazo, com um número muito grande, a ideia do combustível aditivado ele tem a sua função, é bom, só que em compensação para quem deixa a moto parada... Não, aí não dá, aí não é legal. O combustível aditivado é para quem usa a moto
não vou falar assim no dia a dia, mas que não deixa a moto parada por período de um mês, sei lá, coisa do tipo, porque o aditivo que tem no combustível acaba de repente, pode de repente ocasionar um entupimento nos bicos, né? O próprio aditivo deve ressecar, deve ter algum exatamente. comportamento parado nos discos, ele deve, nos discos não, nos bicos, deve atrapalhar alguma coisa. Então no meu caso eu uso a moto praticamente no dia a dia. Mas para quem anda no dia a dia, a gasolina aditivada, e principalmente a gasolina V-Power da Shell. Não tô fazendo propaganda não, porque eu não ganho nada com isso, mas eu uso ela também e eu acho excelente gasolina. Muito boa. Tem viagens que realmente a gente não consegue, que eu não conseguia, vai gasolina comum, vai gasolina de qualquer jeito. Então, tem lugares que realmente você não consegue uma gasolina de confiança. Mas sempre que eu posso, sempre que tenho a disponibilidade de abastecer com combustível, eu opto pelo combustível, pela V-Power ou VT Clean, ou VT Clean também é muito boa. seja ela qual for. Bom, acho que é isso, pessoal. Bom, quem tiver ficado com dúvida, eu vou deixar os contatos meu e do Itamar aqui também, né? A da oficina do Itamar Nova, que está abrindo aqui em São Paulo, na Vila Nova Conceição, na Vila Santa Mar, e aliás, Zona Oeste ou Zona Sul? Ali já é Zona Sul, né? Zona Sul de São Paulo. Bom, se tiver dúvida, alguma coisa, eu espero que eu tenha compartilhado com vocês uma visão geral de tudo que aconteceu com a moto, tudo que deixou de acontecer. O endereço, os nossos contatos, mídia social, tá tudo aqui nos vídeos e vai estar na descrição também. Fechado? Beleza, pessoal. Valeu. Valeu.